Boa tarde a todos, bem-vindos ao primeiro bate-papo com o Sincovaga. Eu sou a Thaís Abraão, da comunicação do sindicato. Esse é mais um espaço para debater temas do universo do varejo de alimentos, sempre em companhia do Dr. Álvaro Furtado, que é o presidente do Sincovaga, e de especialistas convidados. Hoje conosco o economista Fábio Pina. Falando rapidamente um pouco do formato, a equipe irá reunir as perguntas que eventualmente vocês fizerem e podem utilizar aqui o chat ao lado e ao final os convidados terão 15 minutos para responder as questões. Um bom bate-papo a todos. Passo agora a palavra ao Dr. Álvaro. Boa tarde, amigos e amigas. Estamos iniciando um projeto novo. Esperamos que ele transcorra sem maiores problemas. Hoje, nós estamos convidando para conversar conosco um nosso velho conhecido, pelo menos da maioria de vocês, que é o Fábio Pina, que assessorou o sindicato durante um bom tempo e que, no último ano e meio, esteve fora, porque esteve trabalhando na equipe econômica do governo federal e que agora retornou e está prestando serviços à FEComércio e retoma também a sua atuação enquanto assessor do Sincovaga. Nós conversamos previamente sobre uma pauta muito ambiciosa a respeito do que a gente gostaria de tratar. Mas, refletindo um pouco sobre a pauta, pareceu importante para nós, e para mim especialmente, que recebo 2, 3 dezenas de ligações de telefone por dia de empresários que me conhecem, ou mesmo os que não conhecem, mas que sabem da minha disposição, me trazendo problemas. Então, eu abriria para o Fábio Pina fazer a sua primeira apresentação e vou deixá-lo à vontade para seguir a pauta que a gente pré-ajustou e, na medida em que forem surgindo questões conjunturais, eu peço a palavra e interrompo e peço para ele nos ajudar a responder as questões, ok? Vamos lá, Fábio. Vamos lá, obrigado, boa tarde a todos, obrigado, doutor Álvaro. Agradeço aí a Thaís fazer esse gerenciamento, que não é uma coisa simples, mas está se tornando corriqueira, né, nas reuniões. Eu não sei, para ser sincero, não sei nem por onde começar a falar desse ano, né? É um ano, a brincadeira geral é que foi um ano, janeiro, fevereiro, pandemia e dezembro. E vamos torcer para que seja assim, né? Para que tenha dezembro, pelo menos. De qualquer forma, olhando um pouco de forma geral para a economia e para o setor dos senhores, eu diria que o pessoal da Thaís vai ter um papel muito importante daqui para frente. Por quê? Tudo no mundo é absolutamente relativo, né? A percepção das pessoas é absolutamente relativa. Então, quando você olha uma crise de proporções nunca vistas, nenhum ser humano vivo passou por isso. Eu acho que o último episódio desse tamanho no mundo foi a Segunda Guerra Mundial. A gente teve pandemia. A Segunda Guerra Mundial, óbvio, é pior do que isso, é evidente. Mas um episódio que movimentasse o mundo inteiro e fosse encarado como uma crise, o último foi a Segunda Guerra Mundial. O mundo parou agora, ou se não parou, mudou muito o seu comportamento, consumidores e empresários. E como eu falei, como tudo é relativo, você olha lá em vários dados, seja do IBGE, da Cielo, o que você vê? Um comércio caindo 30%, 40%. Esses dados não têm uma precisão absurda, então, por isso quando eu falo 30%, 40%, na verdade está lá, 32,5% de queda. Você tem o setor de serviços, com o turismo caindo 80% a 90%, que era até esperado. Os voos da TAM e da Gol caíram 90%, só 10% em maio. Foram 5% em abril, 10% em maio decolaram, né, o total de passageiros. Então, quando você olha tudo isso e vê o setor de supermercados crescendo 3%, 4%, 5%, os olhares, evidentemente, acabam mirando para esse setor. E eu acho que é um papel importante da Thaís e do Sincovaga, muito importante, em esclarecer
É óbvio que eu acho que esse setor aqui tem que dar graças a Deus diante do tamanho da crise, eu acho realmente, mas também é óbvio que o que aconteceu em muitos casos foi um comportamento muito diferente, muito novo do consumidor, de ficar em casa, cozinhar em casa. E o que acontece com isso? Os itens que este consumidor compra, não só no supermercado, mas de forma geral, são itens essenciais. Eu brinquei agora, um pouco antes, com o Dr. Álvaro, que é a primeira vez que eu ponho uma camisa em 2 meses, e olha que eu tive reunião com o Paulo Guedes, é realmente indeferência a todos os senhores aqui, mas se eu botei uma camisa nos últimos 2 meses uma vez só, significa que eu não preciso comprar mais roupas, não há o desgaste, não há reposição, seja de sapato, tênis, roupa. O que a gente viu nesse começo de pandemia de consumo foi um consumo imediato de alguns itens de tecnologia, razoável imaginar isso, troca o celular, que eu preciso de um celular que funcione, meu laptop estava mais ou menos, ou meu computador mais ou menos, eu preciso de um que funcione, põe uma boa cadeira aqui, para a gente sentar e fazer essas lives, porque a coluna de todo mundo está indo por vinagre. Acho que o que eu estou falando, muita gente sente isso. Numa outra, e o Dr. Álvaro vai receber o material, nós estamos conversando na federação com todos os setores, né, para ver quais são as especificidades, o que mudou no comportamento do consumidor e qual mudança é transitória, qual mudança as pessoas acham que vai ser mais definitiva. E conversando com o pessoal de material de construção, o Cláudio Cons falou para mim: Pina, olha onde você está sentado e olha o chão. E, putz, eu tirei até foto depois que eu não tinha reparado. Eu destruí com a minha cadeira o sinteco daquele local. Então, tudo isso para mostrar um comportamento muito diferente que vai para o essencial. Mesmo nos supermercados. E a gente sabe que muitos supermercados, e é estratégia de negócios, você vende arroz e feijão não porque você ganha dinheiro com arroz e feijão, porque as pessoas precisam comprar arroz e feijão. No fundo, a padaria faz a mesma coisa, né? O pãozinho hoje pode dar lucro, mas nunca deu muito dinheiro. Você queria que a pessoa fosse até a padaria comprar o pão. O pão era o último dos problemas dos produtos que a padaria queria vender. Ela queria vender tudo aquilo que você passa, né? Inclusive, raríssimas padarias, o pão é vendido na frente, é vendido lá atrás. Você anda a padaria inteira para poder comprar o pão. É exatamente o raciocínio do comerciante, do empresário. Então, você ter arroz e feijão... E eu estou falando do óbvio para todo mundo aqui, me desculpem, é para atrair o consumidor. Só que esse consumidor, ele ficou viciado em comprar arroz e feijão mesmo. E ele está comprando fermento, ele está comprando farinha, ele está cozinhando em casa, ele está fazendo bolo, ele está fazendo pão. Provavelmente houve até uma mudança do mix de alimentação e de básicos que ele comprou, né? Deve ter havido, porque ficando em casa você começa a experimentar. E isso traz certos problemas. Não é verdade que os supermercados cresceram 5%, 10% de faturamento e a margem cresceu, não, a margem caiu. Ainda tem um outro problema, nós estamos no 3º mês do Corona Voucher e eu vou lembrar que grande parte desse crescimento não se deu por pessoas que já faziam um bom supermercado, que tem uma renda média alta, né? Se deu por pessoas que, eventualmente, por incrível que pareça, isso aconteceu, Corona Voucher conseguiram fazer compras básicas. E eu não sei quanto tempo dura esse Corona Voucher. Então, a crise é uma crise de proporções grandes, uma crise de proporções que a gente não viu. Ela vai chegar em todos os setores a depender da longevidade dessa crise, está indo muito longe. Nós vamos ter que ter é feio, né? Mas nós vamos ter que mudar alguns comportamentos transitoriamente, radicalmente, e outros definitivamente. E mais ainda, eu acho que a gente não vai escapar de ter que pleitear expansão ou extensão de algumas medidas, como a MP 927 e a 936, e crédito. São coisas que a gente, infelizmente, quando o governo adotou as primeiras medidas, eu participei disso, se imaginava que em 2 meses estaria resolvido. A gente já está vendo que nem de perto isso vai acontecer. Então, que isso é só um preâmbulo aí, geral, enquadrando o setor de supermercados e ficar à disposição para a gente conversar. Eu acho que é mais relevante a gente falar, porque eu sei que todos os senhores vão passar por renegociação de contratos, o mercado imobiliário mudou, principalmente comercial, né, e até o residencial.
Eu aposto que aqui um monte de gente já renegociou o aluguel que paga e os aluguéis que recebem, tá? Comerciais e residenciais. No comércio, nós vamos ter ainda, por que eu falei comecei com a parte importante de como a gente passa a mensagem. Os supermercados estão vendendo mais. Primeiro, não é inteiramente verdade, não é linear. E segundo, que isso pode forçar a uma negociação muito dura com fornecedores. E o que vai acontecer, infelizmente, na minha visão? Teremos alguma seleção darwiniana até o mercado se entender. Alguns proprietários vou falar um caso específico, proprietários de imóveis, por exemplo, podem endurecer o jogo na renegociação, falar, não, o supermercado não está indo mal, nem farmácia, nem supermercado, então o aluguel é esse. Até 1, 2, 3 supermercados quebrarem ou trocarem de locação, por exemplo. Então, infelizmente, nós vamos passar por um período de adaptação que requer um grau de informação que eu acredito que o Sincovaga possa ajudar, a Federação do Comércio possa ajudar, e todos nós possamos explicar ao longo das próximas semanas e meses como é que funciona o mercado, que faturamento não necessariamente, aumento de faturamento não necessariamente é um benefício inesgotável aos proprietários. Sendo que eu falei antes, ainda bem, esse setor ainda assim, graças a Deus, melhor que a média. Então acho que eu encerro o meu preâmbulo por aqui, não sei se deixei de comentar alguma coisa básica para a gente fazer uma discussão, doutor Álvaro. Eu queria aproveitar a sua primeira fala para levantar algumas questões. Nós estamos vivendo, como você apontou, um momento relativamente, entre aspas, tranquilo, porque nós estamos tendo consumidores, vendas não agradáveis, não vendendo aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente pode. Nós estamos com uma parte do nosso pessoal afastado, aquele pessoal da área de risco. Estamos com o voucher que você falou vencendo agora. E a preocupação é a seguinte: se não houver a renovação do chamado auxílio emergencial, e se não houver mecanismos para a gente continuar podendo suspender os contratos de trabalho ou reduzir jornadas sob o amparo da legislação federal, nós vamos viver problemas sérios, mais sérios. Por outro lado, nós representamos uma quantidade de empresários de diversos portes. As lojas de bairro, os supermercadistas de vizinhança, ele depende fundamentalmente da renda do consumidor. O nosso setor é exatamente o retrato da economia brasileira. Tem consumo, vai. Não tem consumo, não vai. O que você desenha de agosto para frente, que vamos imaginar que até agosto a gente tenha atingido o pico da pandemia, a partir de agosto, setembro, ou quem sabe outubro, a gente já talvez até tenha uma vacina, não sei. E aí, como é que vai ser? O que vai acontecer? Como é que vai acontecer? O que nós podemos imaginar que as empresas vão viver e o que o consumidor vai fazer? Poxa vida, é uma pergunta de $1 bilhão, mas eu tenho alguma ideia, eu acho que eu posso ajudar um pouco. Vou tentar ser sucinto, mas tenho que me alongar um pouquinho. Vocês devem lembrar, um pouquinho antes de abril, e na verdade a MP 936 acabou caindo no dia 1º de abril, né? Foi feita a MP 927, eu participei da 927, que era a suspensão dos contratos. E aí eu tenho que dar um crédito absoluto ao Bruno Bianco e ao Bruno Dalcomo, sensacionais. E naquele momento eu falei, escuta, vamos deixar essas MPs valendo por 2 meses, renováveis por mais 2 meses? Aí, não, e eu vou confessar que eu falei isso por uma precaução, porque nem eu imaginava que ia durar tanto, né? Era um cenário, não, 2 meses dá. E aí ainda o Dalcomo, com razão, falou assim, Pina, se em 2 meses a gente não resolver isso, nós vamos ter um problema muito mais sério, né? De fato aconteceu, infelizmente aconteceu. Mas alguns já previram, vamos deixar mais 2 meses. O governo foi pego, como todo mundo, com muita surpresa. Lá em fevereiro, eu ainda falei com alguns colegas do ministério, falei assim, eu acho que isso é uma gripinha mesmo.
Quando eu comecei a ver na Itália o que estava acontecendo, eu mudei de opinião e eu tinha uma funcionária minha no ministério que o marido trabalha na Embaixada de Pequim, Embaixada Brasileira de Pequim. E ela falou a seguinte frase, falou para mim e para um outro colega nosso lá do ministério. Pina, a China não cercou 40 milhões de pessoas em Wuhan à toa, né? Aí ela falou, embrace for impact, então esperem o tranco. E veio. Então, era comum que as pessoas não tinham ideia do tamanho dessa crise e pautamos uma série de coisas. A 927 era só sobre a suspensão de folha de pagamento. A verdade é, eu não vou falar quem, mas o Bruno Bianco não foi o culpado por não ter colocado já na 927 o auxílio e o aporte de capital que o governo faria para aquelas pessoas que tivessem o contrato suspenso ou a jornada parcial, né? Foi de dentro do Ministério, o Bruno Bianco já queria colocar na primeira MP, saiu a 936 uma semana depois com esse aporte de capital que ajuda, né, as pessoas que estão ou contrato suspenso, receber seguro-desemprego e uma série de outros benefícios, até 3 salários mínimos, e quem tem 70%, 50% ou 25% de jornada cortada, né, está ajudando dessa forma. Tudo isso foi feito com um olhar de médio prazo. Nós estamos percebendo que a coisa ficou muito mais séria. Logo na sequência veio o voucher, porque falaram assim, e aqueles que são informais? É verdade, foi o voucher, né, de R$600. Também vamos ter muitos problemas. Essas pessoas também não estão vendendo em faróis. Olha, vamos pegar um dado básico. A venda de gasolina caiu 40%. Isso dá uma indicação de movimentação. Então, até a venda no farol de chiclete tem que estar caindo. É óbvio que tem que estar caindo. Sem contar que o próprio consumidor, olhando tudo isso, mesmo que ele esteja empregado, a tendência é ele ficar conservador. Para dizer o seguinte, e daqui para frente, vamos supor que agosto acabe, né? Todo mês é o mês seguinte que vai chegar o pico da curva, mas vamos supor que agosto a gente comece a caminhar em alguma normalidade. Eu diria o seguinte, o governo resolveu, em boa medida para 2 ou 3 meses, o problema fiscal, com postergação de tributos, o problema trabalhista e não conseguiu resolver o do crédito. Todo mundo aqui sabe, não conseguiu resolver o problema do crédito, que é maior ainda para pequenas empresas, não é exatamente o caso aqui, né? Mas o problema do crédito não foi bem resolvido. O fiscal e o trabalhista, para o curto, médio prazo, ficou resolvido. Eu não tenho dúvida que não só a 936 e a 927 tem que ser expandida, e aí eu diria, não é bem expandida, eu sugeri, falei com o Bruno Dalcomo anteontem, falei com ele, falei assim, Bruno, que tal a gente tornar opcional que as empresas convertam todos os contratos em intermitentes até 31 de dezembro. Por quê? Se eu tiver que começar a abrir e fechar o comércio, nenhuma MP que permita suspender salários vai atender um arcabouço de segurança jurídica necessário nesse momento. Ninguém nunca trabalhou com isso. Você vem a semana que vem. Aí daqui a 2 semanas, não precisa mais vir mais tantos dias. Isso é uma loucura. A única fórmula que funcionaria agora até a gente ter um resultado melhor da pandemia é você permitir que a gente converta transitoriamente todos os contratos em intermitentes com o aporte adicional do governo para aqueles que ficarem nesse vai e vem dos trabalhadores. Correto? Então, eu acho que daria uma segurança jurídica para o comerciante abrir. Ele abre essa semana que vem, aí vem o Bruno Covas e fala assim, vai ter que fechar de novo. Ele vai ter que falar para os empregados, vocês voltam para casa. Então, não há um arcabouço legal no Brasil que seja razoável para isso. Nos Estados Unidos há, tanto que o seguro-desemprego explode, daqui a pouco cai, é natural isso, lá é muito mais flexível. Então, acho que isso vai ter que acontecer. E no dado fiscal, doutor Álvaro, eu acho que aí é mais problemático ainda. A gente postergou e parcelou dívidas. Não dá para imaginar que a maioria das empresas que está fechada, muitas empresas fechadas, vão voltar em agosto ou setembro e vão pagar os tributos de agosto e setembro mais o parcelamento lá de trás. Isto não vai acontecer. Na prática, no mundo real, nós vamos ter que esquecer alguns tributos e manter e postergar muito mais outros do lado fiscal. Tudo isso vai redundar num volume de recursos muito grande. Mas o mercado está disposto a fechar os olhos, entre aspas, para o aumento da dívida pública e do déficit. O déficit
já é esperado algo em torno de 600 bilhões de reais. Ia ser 100, um pouquinho menos de 100 bilhões, vão ser 500 bilhões a mais de déficit. A dívida pública vai saltar de 80% para 90%, 95% do PIB. São outros 600, 700 bilhões de reais. Então, este aporte, ele é de 1.200 tri, 1.300 tri de reais na economia, através de benefícios fiscais, né, de postergação fiscal, de resgate de informais com voucher, de resgate de empresas, de garantias de crédito. Ele é suficiente até dezembro? Não para todo mundo, mas é um alento. Tem que ser bem feito. Tem que prever essas condições que eu falei. Nós vamos ficar abrindo e fechando até dezembro, provavelmente. Não vai ter um consumo igual ao que havia logo na sequência. Vai demorar para você fazer toda essa retomada. E o mercado aceita isso sem inflação? Aceita. Desde que eu mostre que, olha, até 31 de dezembro, o mundo é outro. O mundo está aceitando 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos, quase 3 trilhões de dólares da Europa, outro trilhão de dólares do Japão e outros países. A minha soma até agora tem um estímulo fiscal e monetário no mundo de 8 trilhões, que é o equivalente a dar $1.000 para cada pessoa da face da Terra. E esse estímulo pode chegar a 20 trilhões de dólares. É um PIB americano, ou 1/4 do PIB do mundo, colocado na economia. Por que isso não se converte em inflação, em aumento de juros futuros? Porque está todo mundo percebendo que há uma demanda por quase um vício por alívio fiscal e alívio monetário, que isso não se converterá imediatamente em um monte de consumos. Eu fui um dos que batalhou por isso lá no Ministério. O Carlos da Costa falou, mas pode gerar um problema de abrir o juro na curva futura. Eu falei, Carlos, se você der um cheque de R$1.000 para minha mãe que está em casa, você acha que ela vai sair comprando? Não vai ter inflação, não vai abrir a curva futura. Nós temos uma janela até 31 de dezembro para aumentar a dívida pública. A taxa de juro menor, você consegue servir a dívida pública de 70% para 90%, porque a taxa também caiu, então o serviço dessa dívida, o custo ficou menor, apesar da dívida maior, desde que você mostre que a partir de janeiro a responsabilidade fiscal está de volta, etc. Isso não é eterno. O problema não é o tamanho da dívida, mas é a dinâmica e as motivações do tamanho dessa dívida, certo? Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, não existe mais nenhum economista liberal em nenhum banco. Estou brincando com todos os meus amigos. Eu não vejo mais ninguém pedindo ajuste fiscal, aumento de juros e corte de gastos. Eu não vejo mais ninguém pedindo isso. Então, é um momento que o mercado entendeu que a situação é absolutamente excepcional. Só que temos que aproveitar esse momento, usar bem os recursos, direcionar adequadamente. E o que a gente não pode fazer, por exemplo, converter o Corona Voucher de 600 reais em uma renda mínima. Infelizmente, não dá para fazer. Por quê? Está custando quase 40 bilhões por mês para o governo, só o Corona Voucher. 40 bilhões. O governo tem uma arrecadação, o governo federal, de 1,5 trilhão, estou arredondando, e ele já tem gastos comprometidos com pessoal, com previdência, etc., de 1,420. O governo tem 80 bilhões livre por ano. 2 meses do Corona Voucher acaba com o que há de livre. Então não dá para isso se replicar eternamente. Dá para você fazer um aumento de dívida com redução de juros. Essa redução só se mantém se a gente mostrar que a gente vai ajustar as contas do futuro, né, para enfrentar o momento. Então eu acho, primeiro, até o final do ano não tem outro jeito a não ser a gente expandir essas ações de apoio fiscal e monetário. Depois disso, a gente tem que mostrar que a gente não vai deixar a dívida explodir. Acho que grosseiramente... e vai faltar o crédito, desculpe. O crédito, eu tenho para mim, me desculpem aqui os empresários, muitos chegaram para falar, olha, precisamos de taxas de juros de 4%, de 5% ao ano. Eu falei, vocês precisam de crédito. Não adianta o governo dar, e o governo está dando garantias através do BNDES, FGI, que vai sair o mês que vem, está demorando, está lento, é verdade, mas tem essas linhas, mas nenhum banco vai emprestar, ainda que com risco zero, se ele tiver que ter uma taxa de juro, que eu fiz a conta, que dá menos de 0,3% ao mês, além da Selic. Isso não cobre os custos do banco. Então não adianta a gente ser inocente e querer algo que simplesmente os bancos não vão participar do jogo.
Eu brinquei, acho que eu falei até com o Dr. Álvaro por telefone, que numa das reuniões, nessa dos bancos, falando de crédito, a gente tentando ver como é que a gente podia trazer os bancos para o jogo, porque eles precisam participar. E aí alguém falou assim, e banco não gosta de perder dinheiro. Eu já estava um pouco irritado com esse tipo de raciocínio. Eu falei assim, você gosta, né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Não dá para trabalhar com hipóteses heróicas, com hipóteses que não serão, não se converterão em realidade. O banco não vai botar dinheiro por diletantismo. Isso é evidente. Então, eu acho que a gente tem que pensar que já criamos mecanismos de garantias, já temos um ambiente com mais liquidez, com liberação de compulsórios. O que está faltando? Os bancos têm que ter retorno dos empréstimos. Não precisa ser enorme, mas eu diria que se a gente travar uma taxa de juros de 1,2%, 1,5% ao mês, isso dá de 15% a 20% ao ano, os bancos se interessam. Se a gente travar uma taxa de juros de 4% ao ano, tirando os custos do banco, nenhum banco vai se interessar. Então, esse é o cenário geral que eu vejo aí e retorno a palavra ao senhor, doutor Álvaro. Fábio, o cenário macroeconômico que você desenhou é assustador na medida em que a continuidade da atividade econômica está fundamentalmente linkada em ações governamentais que reponham uma parte do poder aquisitivo do trabalhador e, principalmente, do pessoal desassistido. Os 50 milhões que a gente sabia que existiam, mas que nunca tinham sido mencionados. Ao mesmo tempo que isto está acontecendo, você mesmo apontou, não há sustentabilidade em recursos tributários para sustentar isso tudo ao longo do tempo. O governo assumiu, e você fez parte da equipe, com um modelo extremamente liberal, de desestruturação da economia, de desregulamentação da economia. A pandemia transformou esse modelo, aparentemente, numa utopia nesta quadra. Então, a gente se preocupa quando se ouve falar que vai se fazer reforma tributária agora, que o Congresso vai discutir reforma tributária ou outras reformas, enquanto nós não resolvemos esse problema que chama-se sobrevivência da população e, consequentemente, daqueles que garantem a comida e os remédios, pelo menos, da população brasileira. E isso nós estamos aguardando. Uma das medidas provisórias está no Palácio do Planalto, na expectativa de ser sancionada, vetada, e a gente está preocupado com isso. Por quê? De repente, as especulações que se ouvem, não sei se verdadeiras ou falsas, fala-se em aproveitar esse momento e criar um novo modelo de contratação de pessoal, outra vez mexendo numa ideia tipo carteira verde e amarela ou coisa parecida, para estimular o emprego, sendo que isso não tem espaço político, o Congresso já rejeitou. Então, a gente tem essa preocupação. A preocupação do empresário nosso é ter consumidor e ter gente comprando. O resto tudo, nós vamos trabalhar da melhor maneira possível. Então, eu queria que você imaginasse que nós estamos no segundo semestre já, e nós vamos ter que negociar alta de salário, que aqui no nosso estado é setembro. O que nós podemos imaginar para uma pauta salarial desse ano? Sabe, apenas como trailer. Já ouvi um passarinho ou outro dizer, olha, vamos tentar manter tudo como está sem reajuste. Não sei. Imaginar reajustar salário com qualquer índice é impossível. Então, eu queria que você se estendesse um pouco sobre essa área aí que interessa muito o nosso setor. Muito bom. Novamente, eu vou fazer um histórico que tem uma vantagem que teve para mim de estar lá é participar de algumas histórias, né? De ver como a coisa aconteceu. No começo de março, o Adolfo Saxida fez uma apresentação para nós lá no Palácio do Planalto, 81 cenários possíveis, 81, 9 colunas por 9 linhas. Claro que ele não falou dos 81, ele falou do mais grave ao menos grave. O 81º era o pior cenário, onde o PIB, ao invés de crescer 2,8%, ia crescer 2,2%.
Isso mostra a inutilidade de um economista como eu, né? Talvez a gente só sirva para dar um mínimo de credibilidade a quem faz previsão do tempo, porque isso aí foi jogado fora. Ao mesmo tempo, logo na sequência, em abril, começou a se falar em queda de 12% do PIB e 15 milhões de desempregados a mais. Eu acho que não vai acontecer nenhuma das duas coisas. Está muito fácil para mim fazer uma previsão. Ó, não vai ter 15 milhões a mais de desempregados, nem queda de 12%, e o PIB também não vai crescer 2%. Tem alguma coisa no meio do caminho. Hoje já se fala em 7 milhões de desempregados e 6,4% de queda no PIB. Eu não sei de onde vem essa precisão também, mas para dizer o seguinte, eu espero estar enganado, mas eu acho que a crise que nós vamos passar, ela é grave. Talvez no final do ano a gente ache que ela não foi tão grave, porque se pintou um cenário, então assim, pô, ia cair 12, caiu só 6% do PIB, ia ter 15 milhões a mais de desempregados, tem só 7, foi bom. Não foi bom, o ano vai ser complicado. Duvido que haja motivo para a gente falar em reajuste de salário. A MP Verde e Amarela era uma das minhas discussões lá, porque conceitualmente eu não acredito, não é que eu não apoie isso, mas eu não acredito que a redução dos encargos trabalhistas gere emprego. O que gera emprego é a economia. Tá? E isso pode ter outros efeitos positivos, mas não é para gerar emprego. Nenhuma literatura do mundo liberal, nem liberal, né, mostra que redução do encargo trabalhista gera emprego. Infelizmente, a gente gostaria que fosse assim, mas não é. E a carteira verde e amarela agora está comprovando parte do que eu falava, não sei se as pessoas aqui sabem, com a carteira verde e amarela já foram contratados em 3 meses 13 mil pessoas. É ninguém. Ninguém foi contratado pela carteira verde e amarela. Isto não funcionou. Já o trabalho intermitente, que todo mundo falava que estava funcionando mal, estava respondendo por 10% da força de trabalho. É uma montanha para um regime tão novo e ainda inseguro, né, no Supremo Tribunal. Então, eu acho que o momento é de negociar com o governo. A gente tem que expandir o contrato intermitente, infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que isso é bom para a economia no longo prazo. Né? Temos que fazer uma contrapartida em alguma garantia que não pode ser 100%. Essa é uma outra falha. Você fala assim, olha, eu te dou esse aporte de capital, você cancela a folha agora, tal, mas você tem que garantir 3 meses 100% da folha de pagamento. Os caras falam, então é melhor não pegar e fechar a empresa, porque eu não tenho como garantir. Então a gente tem que ter alguma contrapartida que os empresários têm que falar, olha, isto aqui é possível, um esforço meu, né? Eu garanto 50% da mão de obra, 70%, eu não sei. E negociar com os sindicatos, eu acho que a negociação, essa é a minha opinião, vai ser assim, quanto que vocês conseguem garantir de posto de trabalho, e não de reajuste. O reajuste está fora de questão. Quem colocar o reajuste, na minha opinião agora, um reajuste real, que dirá. Mas primeiro, a inflação vai ser próxima de zero. A inflação será próxima de zero. Qual reajuste nós vamos dar? Eu acho que nesse momento a negociação ela não tem como não ser complicada por toda a situação, né? Mas a gente tem que jogar do outro lado o seguinte, que nós podemos conversar é manutenção de postos de trabalho. Infelizmente, a realidade é essa. Aliás, já faz tempo que a sociedade precisa entender que quem mais gosta de empregar é o empresário. Esse é o sinal do sucesso do empresário. Quem mais detesta desempregar por motivos éticos, morais e econômicos é o empresário. Então, não temos que tratar o segundo semestre como a Disney World, né? Achar que nós vamos sair rapidamente dessa crise. Nós não vamos sair rapidamente dessa crise, haverá gente desempregada, haverá empresas que vão quebrar, muitas, talvez menos no setor dos senhores, mas deem uma olhada, deem uma volta pelo comércio. Eu gostaria de saber qual agência de turismo vai sobreviver, quem vai viajar, para onde nós vamos viajar, como é que o setor de eventos e feiras vai sobreviver durante muitos meses, quem vai no cinema, quem vai num teatro. Então, a gente tem que imaginar que todos esses segmentos vão sofrer muito, e isso gera problemas. Claro, também tem outros setores que estão nascendo, tem. O O2O, né? O setor de online to offline, entregas, delivery, supermercados estão perto da minha casa, todos eles quebraram paredes, abriram janelinhas para
para atender motoboy, né? Então, existem setores, existe cara que está vendendo máscara, tudo isso não compensa a perda, mas são novos negócios. O que eu posso dizer do segundo semestre? Será um semestre de crescimento em relação ao pior momento, né? A gente já vê alguns dados, depois eu posso até passar para o senhor os dados da Cielo, são muito bacanas, porque a base é muito grande, eu já olhei, já conversei com eles, mas você vê, por exemplo, no caso do supermercado, um ciclo claro. As pessoas recebem os recursos, compram no supermercado, aí começa a cair, aí a venda vai para o negativo algumas semanas, daqui a pouco recebe de novo, tem um outro ciclo de compra nos supermercados. Não sei se todos aqui notam isso, mas os cartões de crédito mostram isso. É um segundo semestre assim, com menos confiança do consumidor, né? Com mais desempregados, e que alguns setores vão sofrer mais que outros. De vocês, eu acho que não vai sofrer tanto, mas não vai passar incólume. Infelizmente, eu não tenho essa notícia, eu não posso dar para vocês. Ô, Thaís, eu gostaria que você passasse para o Fábio agora algumas perguntas que eu já vi que apareceram aí, que estão exatamente do contexto do que ele já falou. Por favor, Sim. Passa todas as perguntas para ele vai anotar e depois ele responde em bloco, por favor. Tá ótimo. Fábio, então temos aqui a pergunta do Dr. Maurício. Ele diz o seguinte: se você acredita que o governo vai mesmo prorrogar o auxílio emergencial e os contratos que estão previstos na MP 936, ou se ainda seria possível que o governo federal apresentasse outras medidas. Passa para outra. Pergunta do Dr. Alexandre: algumas medidas econômicas adotadas pelo governo não estão sendo implementadas, especificamente o empréstimo às micro e pequenas empresas, e muito se tem dito que os bancos não têm tido muito boa vontade na hora de analisar os pedidos. Como você vê isso? Temos mais uma pergunta do Ronaldo. Diante da grave crise iminente, quanto ela pode afetar o mercado varejista de alimentos e se podemos esperar uma retomada da economia ainda em 2021? Bom, elas são correlacionadas, muito bom. Prorrogar o auxílio e a 936, eu acho que no mínimo vai ser feito isso. O auxílio provavelmente vai ser decadente por mais 3 meses. Tá? Eu não vejo outra opção para o governo. R$300, né? R$300. R$300. Parece que estão propondo 500, 400 e 300. Tá? Okay. Pode ser alguma coisa, ou 300, 300, 300, ou 500, 400 e 300. Uma dessas duas coisas deve sair. Prorrogação da 936 é no mínimo isso, né? O problema da 936 é que o relator é o comunista do Brasil, então o próprio Bruno Dalcomo, que é um craque, está tendo muito cuidado para levar isso, para não ter mais problemas nessa MP. Quais são os problemas? Ou ela caducar, ou ela cair e não podemos apresentar outra igual, ou então começar a vir contrabando que explode o governo. Também não adianta a gente tentar fazer mágica. Isso que eu falo, a gente já sabe que vai aumentar a dívida e que vai aumentar o déficit, mas é muito importante mostrar de que forma isso será feito e em que velocidade e quando para. Então, precisamos tomar cuidado que a gente não pode ter pauta-bomba nesse momento. Outras medidas. Acredito que outras medidas vão ser implementadas. Eu já sugeri algumas lá para meus pares, meus amigos lá. Uma delas é um granted, que já resolveria inclusive a pergunta que vem da pequena empresa, medida do crédito. O granted é o seguinte: muitas pequenas empresas, faturamento até 360 mil, da Lei 123, o proprietário, ele se tornou quase que, como ele tem uma vulnerabilidade quase que igual a do informal, né? Daquele cara que vendia o biscoito, o Globo e o chamate na praia do Rio de Janeiro, que o Bolsonaro falava. Ele está nessa mesma posição. Ele vivia de um prolaborezinho de R$1.500, R$2.000, R$2.500. Essa empresa está parada. Não adianta só você não precisa pagar o simples. Ele não ia pagar, não tem faturamento. Então, isso não existe. Então, um granted, que seria uma renda adicional, equivalente a 30% da média mensal durante 3 meses para essas pessoas, só que isso não seria dado, isso seria reembolsável em alguma medida no ano que vem no imposto dessas empresas, né? Daria um alívio e substituiria a ideia do crédito nesse momento e seria sem juros. Essa é uma ideia. Com relação ao crédito, é o que eu falei, o banco não tem boa vontade, e não tem que ter.
A gente não tem que partir da lógica, né, dos negócios. A gente chegou a pensar no governo e falar assim, olha, a gente pode chamar os principais bancos e falar, olha, tem aqui uma garantia de 100 bilhões que nós queremos que você alavanque isso para 500 bilhões, portanto, uma garantia de 20%. E o Itaú tem 10% do mercado, vocês vão emprestar aqui 50 bilhões. E para fazer esse tipo de coisa. Se não cumprirem a meta, a gente eleva a contribuição sobre o lucro, eleva o imposto de renda no ano que vem, né? E quem cumprir tem redução do imposto de renda. Pensamos em fazer esse tipo de medida. Não é viável, é inconstitucional e fere isonomia. Além do que seria uma intervenção muito brusca do governo, talvez gerasse mais problema do que benefício, né? Então, o que o presidente do Banco Central tem feito é o que se chama de moral suasion, que é uma persuasão moral. Olha, vocês precisam ajudar. E funciona, os bancos não têm tão má vontade assim, mas também não vão perder dinheiro. E uma outra medida que está sendo tomada, a PEC 10, que muda a relação do Banco Central com o mercado, permite que o Banco Central compre títulos de empresas de médio para grande porte, né, na realidade. Isso chega na pequena empresa? Chega porque eu alivio a grande empresa e a média empresa, elas não tomam recursos, esses recursos acabam sobrando, entre aspas, e você e os bancos acabam tendo interesse em gradativamente ir irrigando o resto da economia. Agora, volto a falar, se a taxa de juros limite para empréstimo pequena empresa gerar, mesmo com risco zero, ela não gerar retorno para o banco, ou só gerar custo, eles não vão emprestar, né? O Rubens Sardenberg, da Febraban, é meu amigo, ele falou assim, essa tese hidráulica que vocês estão adotando, que precisa irrigar, precisa chegar no fim do encanamento, essa tese hidráulica não funciona, porque o setor não é exatamente assim. O setor, por incrível que pareça, gosta de ganhar dinheiro. Então, eu não vejo isso. Deixa eu ver se eu deixei... a gravidade da crise, né? Vai crescer mais o segundo semestre do que o primeiro, é óbvio. Eu acho que a gente vai ver um segundo semestre melhor que o primeiro, mas também não dá para ser pior. Na média, nós vamos ver um crescimento, eu estou estimando agora, tá? Daqui a 2 meses a gente pode voltar a conversar e talvez essa visão, tomara que ela seja outra. Uma queda de 6% no PIB. O ano que vem, a estimativa para esse momento, quando você olha gente muito melhor que eu falando, fala em crescimento de 3%, 4%. Vai recuperar tudo? Não, ainda não vai. Quer dizer, nós voltamos 10 anos, gente. Não tem jeito. Em renda per capita, o país vai voltar 10 anos nesse ano. Não há dúvida disso. Agora, qual é a vantagem? Como a gente, de fevereiro, março e abril, errou absolutamente tudo que a gente previu, pode ser que a gente esteja errando absolutamente tudo. Acontece que agora você tem um pouco mais de elementos, né, do que a gente tinha para fazer previsão. Então, a previsão lá era muito mais frágil mesmo, hoje ela é menos frágil. O que a gente pode torcer? Eu acho que a gente pode torcer para a China acelerar o crescimento, isso é uma possibilidade, e isso é uma brutal vantagem para o Brasil, que tem um agronegócio potente, é uma brutal vantagem para o mundo em termos de confiança, porque aí a confiança começa a se restituir. Pode torcer para que nos Estados Unidos os projetos de retomada não sejam destruídos por irresponsabilidade sanitária. Não adianta só, se a gente tiver uma segunda onda muito forte nos Estados Unidos, mesmo todo o apoio fiscal que eles deram pode refluir, porque as pessoas não vão voltar para casa, que a gente chama de lockdown endógeno, né? Tomara que isso não aconteça. Em não acontecer, nos Estados Unidos é uma economia muito importante. Se voltar a se recuperar, o mundo inteiro, né, vem um pouco na onda, vem no guarda-chuva, e que essas medidas tenham um grau de responsabilidade, um grau de irresponsabilidade irresponsável. Estamos aumentando a dívida pública, estamos aumentando o déficit no mundo todo, mas a gente sabe que isso não é continuado, isto é para resolver um problema pontual. É exatamente, não gosto muito de analogia, mas analogia de médico. Ninguém faz quimioterapia preventiva, ou sempre que você faz quimioterapia porque você tem um problema grave. Isso não é uma coisa que você vai ficar usando a vida inteira. É a mesma coisa das medidas que o governo tem usado agora. Deve crescer o ano que vem, sim, e o segundo semestre não vou falar que vai ser melhor, ele não será tão ruim quanto o primeiro. Tem mais perguntas, Thais? Sim, temos mais 2 perguntas. Por Do favor. doutor Alexandre.
Estamos em um momento de grandes gastos públicos por causa da pandemia, onde o Plano Brasil, claramente de matriz desenvolvimentista, pode fomentar um aquecimento das atividades econômicas. Se a gente implementar o Plano para o Brasil, é o fim do país. Eu tenho... É um plano, mais um PAC. Mais uma vez, se ele ficar só no papel, é só mais um plano no papel que eu acho que é o que ele vai ser. O governo faz isso, faz aquilo, nós vamos até a Lua. Não tem sentido, tá? Eu não vejo sentido em implementar o plano. O doutor Álvaro tinha falado uma outra coisa que eu acho importante citar, das reformas. A reforma do saneamento era importantíssima e ela, apesar de ter gente com uma mentalidade muito pequena, em alguns locais que querem sempre garantir seus feudozinhos, de forma geral era incontroversa, porque não faz sentido no século XXI o Brasil ter problema de saneamento. Então ela era meio incontroversa. Já dizer que nós aprovamos a 936, a 927, a 975, a do saneamento, e agora vamos aprovar a reforma tributária, eu não acredito que é a mesma coisa. Primeiro porque todas essas outras eram emergenciais e quase incontroversas. Ajudar empregado, ajudar vulnerável, suspender folha de pagamento para que as empresas minimamente consigam ultrapassar alguns meses, isso é incontroverso. Já uma reforma tributária, como está propondo o Bernard Api ou o Rauli, que você vai conviver com pelo menos 2 sistemas tributários durante 10, 15 ou 20 anos, e uma transição entre entes federativos de 40 anos, não me parece que é uma coisa incontroversa. Que setores vão ter redução de carga e outros um aumento muito grande de carga, também não me parece uma coisa incontroversa no Congresso. Eu, quando entrei na federação, doutor Álvaro, há 22 anos, se falava de reforma tributária. Eu falei assim, um dia que ela passar, eu vou andar pelado na Paulista. No começo do governo, lá em janeiro, fevereiro, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, meus amigos não vão esquecer essa minha aposta, e vão me cobrar. Eu comecei a ficar com medo. Eu falei, talvez isso aconteça. Eu já estou renovando a minha aposta. Até porque eu ajudei em algumas coisas a Receita Federal, fiquei amigo de muita gente muito boa lá, e digo uma coisa, a Receita não quer reforma. A Receita tem uma máquina de arrecadar e eles não sabem o que sai de uma reforma. Então a Receita tem medo de arrecadar menos, os empresários têm medo de pagar mais, ou seja, quem quer essa reforma? É uma bandeira que todo mundo finge que quer e ninguém na realidade quer de verdade. Eu acho mais provável, mais plausível, aprovar uma simplificação tributária necessária, principalmente no ICMS, que expandiria negócios, mas uma reforma tributária nesse momento, reforma administrativa então, eu acho muito, muito pouco provável. Novamente, eu posso estar errado, mas eu não vejo um clima e um ambiente para você pegar uma reforma tão complexa quanto a do Bernard Api, aprovar e começar a implementar essa reforma. Eu não vejo isso. Fábio, aproveitando o que você acabou de dizer, pergunta aqui do Bruno Troiano, como a crise política, que é grave, como ela vai piorar ainda mais a situação aí em relação à pandemia? Essa eu posso dizer porque essa foi a coisa que mais me irritou na realidade. Acho que o governo perdeu uma oportunidade enorme. Eu só deixei enormes amigos, o pessoal que me recebeu lá, eu só tenho coisas boas para falar do setor da minha secretaria, né? Mas em termos gerais, quando começou a pandemia, eu acredito que o presidente da República deveria ter chamado para ele a responsabilidade, é uma coisa muito grave, e chamado todo mundo para coordenar. Não dá para fazer sem coordenação num país como o Brasil, um isolamento mais adequado e o apoio setorial para empregados, tudo isso que foi visto, seria melhor se fosse coordenado com governadores, prefeitos, todos juntos. O presidente da República poderia falar assim, eu não gosto do Dória, eu não gosto da Globo, eu não gosto da Vera Magalhães, eu não gosto da Folha, mas agora a crise é grave e eu preciso do país inteiro. Ninguém ia virar as costas para o presidente. Tá? Então, acho que eu ressenti a falta dessa unidade de atuação. É legítimo discutir é legítimo discutir tudo, inclusive se a gripe era séria, não é, se tem que fazer isolamento ou não, mas tem que ser discutido de forma coordenada, minha opinião. Tá? Segundo, se criou por conta disso e de outras descoordenações, de outros problemas que todo mundo sabe aqui, cada um tem sua visão do governo, da relação do executivo com o legislativo e com o judiciário, todos aí
não tem nenhuma virgem vestal, nenhuma. Tem uns piores, outros melhores, cada um tem sua opinião política, eu não vou dizer da minha, mas há uma crise política instalada, né? Parece que está se acalmando nesses últimos dias. Parece que todo mundo ficou quieto, eu acho muito bom. Se todo mundo usasse a máscara no governo, executivo federal, executivo, legislativo e judiciário, e uma silver tape junto, o Brasil estaria melhor, eu não tenho dúvida. Mas a crise política ela só agravou uma crise sanitária que veio acoplada, que a ela se acoplou uma crise econômica que não havia como. E aí eu também li, eu nunca produzi nada muito genial, mas eu sou um rapaz meio um tanto esforçado. Eu li bastante sobre os papers que existiam sobre uma pandemia. A última foi em 1919, né? A gripe espanhola. E todos os papers mostravam o seguinte: cidades nos Estados Unidos, onde eu tive um isolamento mais forte, eu não tive uma perda maior da economia e tive uma recuperação de saúde e econômica mais rápida. Então, o que existia de informação dizia que não era excludente, que não era ou economia ou saúde, era economia e saúde. Talvez agora tenha ficado um pouco tarde para eu adotar essas medidas, que, como eu falei, eu via na coordenação política lá atrás uma saída que talvez a gente já tivesse saído, com um custo fiscal e monetário que a gente já teria dado, a gente já teria visto, mas infelizmente a gente agregou a tudo isso uma incerteza política que certamente, independentemente da matiz, quem é culpado ou não, quem acha que é o Bolsonaro, quem acha que é o STF, quem acha que é o Rodrigo Maia, não interessa isso. O que interessa é que esta crise, esse desentendimento político durante os 2 últimos meses, está custando mais caro para o país. É isso que interessa, infelizmente. Então, Thaís, tem uma pergunta sobre esse assunto aí do troiano, não tem? Ah, sim. Não, esse já fizemos. Tem uma aqui do Rodrigo, que ficou um pouco para trás, que é: a crise vai ser global. Como você enxerga o Brasil nesse cenário comparado com outros países aqui da América do Sul, e se todos vão sofrer igualmente? Mas não vão sofrer igualmente. Não vão sofrer igualmente. O Brasil tinha uma situação, infelizmente, o Brasil tinha uma situação fiscal ruim e buscava reduzir gastos e aumentar a arrecadação. Ou seja, a gente entra numa crise sem poupança, sem muitos recursos. Mesmo assim, o Ministério da Economia adotou algumas medidas muito rápidas. Bancarizar 48 milhões de pessoas não é trivial. Isso foi feito em 2 meses, né, para o Corona Voucher. A ideia da MP 927, em conjunto com a 936, ela é uma só, foi muito boa, muito boa. Mas o Brasil tem um arcabouço trabalhista que é pouco flexível, como eu falei, cria problemas para a retomada. Nos Estados Unidos, o cara entra no emprego e sai do emprego no mesmo dia, né? Recebe todos os benefícios que tem direito ao trabalho que ele efetuou. Então, eu emprego e desemprego com muita velocidade. Aqui no Brasil, a gente tem outras travas. Então, o Brasil não vai sair tão bem quanto alguns países que têm uma flexibilidade maior e que partiram de um ponto fiscal melhor. A gente tinha um déficit fiscal, a gente tinha um problema de uma baixa taxa de crescimento, gente, nos últimos 30 anos. Não era exatamente desse governo, faz 30 anos que o Brasil não cresce. Há uns 4 ou 5, ficou evidente para quase todo mundo que o modelo desenvolvimentista também não tinha mais fôlego, né? E remontar um modelo econômico já não era fácil em condições normais. Então, aí, tirando da questão se eu gosto ou não do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do modelo mais ou menos liberal, o trabalho já era um trabalho hercúleo a ser feito, né? Reformas difíceis, muito controversas, etc. Começamos a fazer. Na verdade, eu diria que o Temer começou a fazer, foi muito bem, em várias reformas, que não foi só... Ele mexeu até no sistema curricular de ensino do Brasil, que é um problema, né? Ia aprovar a reforma da Previdência, por tudo aquilo que a gente já sabe, acabou não aprovando, mas aprovou uma reforma trabalhista importantíssima, da qual parte o Rogério Marinho, o Bruno Bianco e o Bruno Dalcomo, para fazer avanços muito bons. Não é à toa que todos eles eram da equipe do Temer e continuaram, né? O Bianco, o Marinho e o Dalcomo. E começamos a fizemos uma boa reforma da Previdência, muito boa reforma da Previdência. Poderia ter sido melhor? Acho que não, porque não havia espaço político. Tecnicamente, sempre pode ser melhor, mas
Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que dá para fazer. Mas tinha muita coisa a ser feita, né? Eu acho que a reforma fiscal era muito mais importante que a tributária. Na verdade, eu não gosto da ideia de nenhuma reforma tributária com o Estado desse tamanho, gente. O que acontece se eu fizer uma reforma tributária no Estado que gasta 40% do PIB? Eu vou arrecadar 40% do PIB, não tem outro jeito. Então, a reforma tributária, para mim, só viria depois que eu gradativamente, em 20 anos, vamos ser realistas, em 20 anos eu reduzisse gradativamente o tamanho do Estado. O Guedes mostrou que dava para ser feito. Dá um detalhe. O déficit estimado para o ano passado era 125 bilhões de reais. Vieram 85 bilhões de reais de déficit. Ou seja, 40 bilhões o governo economizou, sabe fazendo o quê? Só olhando direito para a conta. Bastou a gente começar a olhar para quem gastava que o cara parou de gastar. Então, dá para fazer em 20 anos. Tudo isso para dizer que as reformas são muito complexas, muito difíceis, mas a gente vinha fazendo e, infelizmente, fomos colhidos, né? Nós, Brasil, não só o governo Brasil, colhido por uma pandemia. Não, nem todo mundo, o Brasil não estava nas melhores condições para enfrentar essa pandemia. O Japão tem melhores condições, a Europa tem melhor, por incrível que pareça, a Europa tem melhores condições, a China mostrou que tem melhores condições, Nova Zelândia é um exemplo, mas a Nova Zelândia é um exemplo há 200 anos. É que as pessoas não olham com a economia pequena, mas a Nova Zelândia é um exemplo de Banco Central, é um exemplo de modelo econômico. Singapura eu não contabilizo, é uma ilha, né? É um belo exemplo, mas é uma ilha, é quase uma anedota econômica. Então o Brasil, infelizmente, não vai sair tão rápido quanto outros países. Em compensação, tem países piores. A Venezuela nem é citada nesse momento. A Argentina, eu acredito que sai pior que o Brasil. Então, eu diria que na América do Sul, aqui, nós vamos sair mais ou menos que nem todo mundo. O Chile sai melhor que a gente, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela e Argentina saem piores, o Uruguai sai melhor, eu acredito que o Uruguai sai um pouco melhor, as Guianas eu desconheço a economia, me desculpem, mas de forma geral a gente sai mais ou menos da mesma forma que o resto da América Latina, que é um pouquinho pior que a OCDE. Fábio, pergunta... Desculpe, Fábio, antes de a gente passar para as demais perguntas, para a gente não perder, uma das coisas que eu ouço, me perguntam, eu falo, o que eu digo para o meu representado sobre como vai ser o novo consumidor e como deve ser o novo varejo de alimentos pós-pandemia? Liga a sua bola de cristal, por favor, e dá uma ajuda. Olha, liga a bola. Se você não ligar a bola, não vai funcionar. Não, vou ligar. Tem alguns setores que vão mudar mais. E aí eu diria a elasticidade renda, elasticidade preço, que é aquela relação que quanto mais eu aumento a renda, eu aumento o consumo, ou diminui o preço também, a gente sabe que ela é baixa no setor de essenciais. Ele é o setor essencial tradicionalmente tem elasticidade baixa. Quer dizer o seguinte, se minha renda cresce muito, eu não dobro o meu consumo de arroz e feijão. Se minha renda cai, eu também não cai exatamente esse consumo. Eu busco outras formas de cortar meus gastos. A mesma coisa acontece para comportamentos. Ele muda, mas não muda tanto. Então, eu diria que a gente está fazendo um estudo, eu vou passar, a federação provavelmente vai passar para o Sincovagga também, e a gente está falando com quase todos os setores, até imobiliário, material de construção, e cada assessor foi atrás de um, para tentar identificar, porque tem essa famosa novo normal, e esse novo normal não é muito fácil da gente adivinhar. Eu acho que tem muita coisa que é transitória, muita coisa que a gente acha que vai mudar e talvez não mude para sempre, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho brincado que é história de bêbado, que toda vez promete que não vai beber mais. Mano, passa 2 dias, o cara volta a beber. Então, talvez depois que passar a pandemia, algumas coisas que a gente acha que não vai mudar, que vai mudar, não mudem. Mas eu diria assim, o mercado imobiliário vai mudar pelo seguinte, lajes comerciais vão mudar, isso vai afetar o setor de vocês, vai baratear o custo comercial. Porque a venda, o trabalho não presencial vai deixar muita gente em casa, não todo mundo, claro, e as vendas também passaram a ser feitas não presencialmente. Ou seja, o valor do metro quadrado para a exposição de qualquer produto caiu. O valor do metro quadrado para um escritório caiu. E eu diria o seguinte, aconteceu uma coisa interessante, nenhuma empresa seria louca o suficiente
de pegar e falar assim, vai todo mundo para casa, vamos ver o que funciona e o que não funciona no home office. Ninguém faria esse teste. Eles foram obrigados a fazer um teste forçado. Então pega a XP, que é o exemplo que está falando que quase 80% dos empregados não voltam. A gente descobriu o que de fato funciona e o que não funciona bem no home office. O que funciona, por que eu vou trazer esse cara de volta? Então eu acho que vai ter um grau de modificação. Mas não é 100%. Não vai ficar todo mundo em casa. Aí muita gente falando assim, vai todo mundo morar no interior. Eu falo assim, é mesmo? Hoje, morar em São Paulo ou morar em Piraporinha é a mesma coisa. Né? Você não pode sair de casa, não tem cinema, não tem teatro, mas daqui a 3 meses, 6 meses ou um ano, São Paulo continua tendo mais teatro, mais cinema, mais serviços. Os hospitais aqui são melhores. Então não faz sentido. As pessoas não vieram morar em São Paulo porque são todos idiotas que querem pagar mais para morar pior. Isso não é verdade. A cidade compensa, né, com uma série de serviços que não são factíveis com uma escala menor. Então, muita gente que diz que vai morar no interior, fala, tá bom, seus filhos estão tendo aula virtual, mas e quando voltar a aula presencial? Você vai mudar a matrícula deles aqui dos colégios de São Paulo para o colégio do interior? Será que isso vai acontecer? Eu acredito que algumas pessoas vão morar uma parte do tempo maior, talvez em suas segundas casas, mas quantas são essas pessoas? O cara tem a casa em Valinhos, em Sorocaba, num condomínio, e vai passar 4 dias da semana por lá e 3 aqui, então isso vai mudar, ele reforma a casa dele, que vai ter um uso mais intensivo, etc. Muitos aqui em São Paulo vão continuar morando em São Paulo, mas vão trabalhar mais home office, então vão precisar de menos automóvel, vão precisar de menos transporte público, vão usar mais o Uber, porque talvez vendam o carro, pô, não usei o carro esses 3, 4 meses, não preciso. Algumas mudanças vão ter, mas não vão ser eternas, né? Radicais. Né? Algumas radicais, muitas não serão radicais. Para supermercado, o que eu tenho visto é as pessoas tomaram gosto por uma série de coisas interessantes. Cozinhar mais em casa. Se eu estou achando que muita gente vai ficar mais em casa, isso vai continuar. Vão fazer novos experimentos, né? Principalmente na utilização dos bens mais essenciais, né? Porque você não vai aguentar. Quando a gente está na rua, de uma outra forma, você cada dia come num restaurante e depois de 6 meses você não aguenta mais a tua região. Que dirá em casa. Então essas experiências vão acontecer. A gente está questionando os supermercados, vai ter mais delivery em supermercados, haverá uma simbiose maior entre a logística. E o supermercado é especialista em logística, por isso é que saíram relativamente bem, né? A especialidade do supermercado é logística. No fundo é isso. O supermercado não produz um item que está lá dentro, ele produz serviço. E qual é o serviço? É ter o item à disposição do consumidor. Então, eu acredito que nós vamos ter um trabalho um pouco melhor do que isso que eu estou falando aqui de bola de cristal, desse novo normal, que vai ser passado para vocês, mas basicamente o setor dos supermercados vai mudar algumas coisas de acordo com o que o consumidor mudou. Né? E esse consumidor ele vai ficar um pouco mais em casa, vai cozinhar um pouco mais em casa, em média, e vai experimentar um pouco mais. Com a retomada da economia, a confiança desse consumidor volta e aí ele vai sofisticar um pouquinho. Eu diria que ele vai sofisticar os produtos, as bebidas, ele volta a sofisticar o consumo, a sobremesa, entendeu? Eu diria assim, que nós vamos do arroz e feijão para uma sofisticação dentro de casa. Isso talvez no longo prazo seja uma bela oportunidade, mas longo prazo eu digo, 1 ano, 2 anos para a gente começar a ver isso, se a economia retomar, como eu acredito que vai retomar gradativamente. Thaís, perguntas. Temos aqui duas perguntas, nosso tempo está terminando. Fábio, pergunta a pessoa que não se identificou, né? Mas vamos lá. O participante aqui pergunta como fica o problema dessa falta de autonomia dos prefeitos perante o Estado, que mesmo com números positivos, né, da pandemia em algumas cidades, não conseguem manter o comércio aberto, mesmo que com as restrições impostas. E a outra pergunta... Desculpe, continue. A outra pergunta é do doutor Alexandre. Ele pergunta se há boatos, né, sobre a saída do Paulo Guedes do Ministério da Economia, sendo substituído pelo Rogério Marinho, se esse boato procede. Se eu soubesse, não contava. Mas
Assim, o boato existiu, e o desconforto do Paulo Guedes naquela famosa entrevista do dia 23, 24 de abril ficou evidente, né? Ele foi de pantufa e sem gravata. Qualquer um sabe fazer a leitura. E o Rogério Marinho se aliou com o Braga Neto, General Braga Neto e o Tarcísio para fazer o plano pró-Brasil, mais Brasil, etc. E isso irritou muito o Paulo Guedes, isso é um fato. Isso não precisa... A gente sabe dos WhatsApps que rolaram, e assim, não vou dizer o conteúdo, mas os WhatsApps são assim, escuta, isso é uma passada de perna, puxada de tapete, um negócio desagradável, né? E foi mesmo. Aparentemente, o presidente notou que o caminho que se avizinhava não era bom. Né? Me parece que foi entendido que o caminho mais fácil de curto prazo nem sempre é o caminho que vai levar a algum resultado. Tá? O caminho liberal não é fácil. E não é tão liberal assim agora, a gente sabe disso, né? Tá todo mundo... A realidade se impõe a você, você também não continua... Você não fica maluco falando as mesmas coisas que você falava em janeiro, com uma crise que está desse tamanho agora. Então, isso é um fato. Falei dos boatos. Com relação aos prefeitos, eu não tenho todas as informações necessárias. E aí você escuta um prefeito e fala assim, poxa, ele tem razão. Aí você fala com a Patrícia Ellen no estado, fala, não, ele não tem razão. Então é muito difícil você tomar um partido. Eu acho que os critérios têm que ser muito objetivos, deveriam ser mais objetivos, mas tem uma coisa que talvez as pessoas não se atentem. Em determinados municípios, o cara não tem casos lá, etc., mas ele não pode contar, ele conta, com um sistema de saúde que está em outro município que talvez já esteja lotado. Então o cara fala assim, tá bom, eu não tenho caso nenhum aqui, etc, tá ok, mas se começar a ter caso aqui, eu vou ter que esgotar um sistema de saúde que já está perto do limite. Eu não sei se é isso. Eu quero dizer que eu não tenho informações suficientes para dizer da autonomia dos prefeitos. E que eu acho que não devia ter autonomia de prefeito, de governador e de presidente. Deveria ter tido uma coordenação de todos eles para a gente chegar a um lugar comum, e sempre ia ter dissenso, etc., mas o dissenso seria menor. A gente está muito preso em uma visão quase de torcida. Quem gosta da cloroquina gosta do Bolsonaro e detesta o Dória. Quem não gosta da cloroquina torce para o vírus e detesta o Bolsonaro. Eu falei, isso é inútil, porque eu torcer para o vírus funcionar mais ou menos não vai fazer o vírus contaminar mais gente ou menos gente. Eu torcer para a cloroquina funcionar melhor não vai fazer ela funcionar melhor ou pior. Não adianta ficar olhando para a cloroquina e ver se ela funciona, não vai acontecer nada. Não adianta a nossa torcida. A gente teria que ter informações. E, infelizmente, para mim, isso virou um fla-flu. Virou cada um tem uma opinião e de fato, quem tem que ter opinião não está falando. São médicos, especialistas, formuladores de política pública. Então, eu colocaria esse prefeito em contato com a Patrícia Ellen ou com o governador, talvez até para a gente assistir, quase que uma cariação. Porque me parece que em alguns momentos tem, de fato, motivações políticas, em outros parece que não, há uma motivação técnica e eu não me considero capacitado e com informações técnicas suficientes para dizer quem tem razão nesse meio. Ô, Fábio, nós estamos com o tempo estourando. Eu queria uma última consideração sua antes de encerrar, não sem antes dizer que foi preciosa a sua fala, nos ajudou a entender muita coisa. E falo isso tranquilamente, porque antes de você ser nosso assessor, você é nosso amigo. A seguinte, eu queria que você falasse 3 palavras sobre o nosso papel na questão dos protocolos de funcionamento das empresas e da importância disso. E com isso você pode encerrar. Bom, primeiro eu diria o seguinte, os protocolos do setor dos supermercados, eles foram fundamentais na realidade, porque o vírus também não escolhe loja. Se os supermercados foram capazes de evitar uma contaminação em massa, e foram, por que que nas lojas de vestuário ocorreria algo diferente? Então, aquele protocolo básico do supermercado é um protocolo básico, né, e que a federação e o Sincovaga ajudaram muito, e partiu deles o protocolo para o resto dos setores, tá? É a máscara, higienizar a mão, não deixar as pessoas se aglomerarem, ter marcações no chão, alguém ajudando na entrada a verificar se a pessoa tem sintomas, não dá para ser muito mais que isso, né?
Até porque você faz o quê? Você manda o cara embora? Não é tão simples assim, né? Passando álcool gel na mão de todo mundo. Isso tudo foi muito importante. Qual é a diferença? É que quando volta todo mundo, eu tenho um problema que é no transporte público. Então, na realidade, o problema não está nas lojas, a não ser que o dono da loja seja absolutamente louco e aglomere as pessoas porque quer, né? Eu acho que é uma péssima ideia fazer isso, não tenho visto as pessoas fazerem isso. Então, acontece no transporte público. Mesmo assim, a Federação do Comércio e os sindicatos agregados ajudaram e pleitearam uma coisa que, para mim, parece melhor do que foi feito. Eram 6 horas escalonadas. Então, ia ter 3 ou 4 grupos, de acordo com o endereço de setor, que começava 10, 11, meio-dia, e depois ia embora 16, 17 e 18 horas. Então, eu não aglomerava. Fazer só 4 horas, para mim, aglomera mais, né? Então, a gente respeitaria tudo isso, mas, diante do que nos foi apresentado, tinha que ser 4 horas, nós aceitamos o protocolo, é melhor isso do que nada. Achamos que a nossa solução era melhor para empresários e para a pandemia, né? Fomos votos vencidos, mas certamente o papel do sindicato, das entidades de classe representativas em informar, em participar da discussão, porque o sindicato é o representante legal, e isso foi importante, a federação. Com quem que o Bruno Covas assina um protocolo para o comércio? Com o IDV? Com cada loja? Com a associação comercial? Cada um representa um grupo, com os escritórios, com a OAB. Quando você tem um representante legal, formalmente estabelecido, me parece que fica mais fácil. Né? E assim, quando eu assino sem demérito nenhum, hein? Quando eu assino pela associação comercial, vamos pegar no caso dos senhores, quando eu assino pela Abras, né? Eu não sei se todos são associados, tomara que sejam, até tem um amigão meu na Abras, né? Mas aquela assinatura vale para todo mundo ou só para quem é associado? Tudo isso gera uma série de questionamentos. E o papel foi muito importante da federação, no meu entender, porque se fez um protocolo muito bacana, se partiu do que estava acontecendo com os supermercados que não fecharam, os supermercados e farmácias, né? E a adesão foi uma adesão bastante plural. Bom, Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que quem esteja assistindo tenha aproveitado. Nós vamos editar essa nossa palestra de maneira a transformar isso numa matéria para ser repetida. E é uma primeira experiência de um projeto que nós vamos levar a termo daqui para frente. Eu acho que, embora nessa reunião nós tenhamos tido pouca participação de pessoas perguntando, é natural, é um processo novo, há uma certa timidez, as pessoas não gostam de perguntar, mas numa próxima oportunidade, com certeza, nós teremos uma multiplicação de questões. De qualquer forma, meus agradecimentos ao Fábio e a todos que participaram. E convido todos a participarem do nosso próximo live, que a gente vai anunciar nos próximos dias. Não se esqueçam, pandemia não significa ociosidade, significa trabalho. O presidente do Sincovaga está em casa desde março, mas trabalha diretamente, conversando, falando, e está aberto para ouvir quem quiser se dirigir, assim como toda a estrutura do sindicato. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, obrigado aí pela atenção de todo mundo. Muito obrigado.